Seja bem-vindo ao Tempos de Orações Quiz, o lugar ideal para fortalecer sua fé e testar seu conhecimento bíblico. Hoje preparamos um desafio especial com 30 perguntas no formato verdadeiro ou falso. Será que você consegue acertar todas? Pegue sua Bíblia, concentre-se e embarque nessa jornada de aprendizado e reflexão. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum quiz. Boa sorte e que Deus abençoe seus estudos! Vamos começar? Primeira pergunta. Os 10 mandamentos foram escritos por Moisés? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues a Moisés no Monte Sinai. Próxima pergunta. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ele realizou 2 milagres. Uma vez alimentou 5.000 homens e outra 4.000, sem contar mulheres e crianças. Próxima pergunta. Sansão perdeu sua força porque cortaram seu cabelo? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Ele perdeu sua força porque quebrou o voto de Nazireu ao cortar o cabelo, algo que simbolizava sua aliança com Deus. Próxima pergunta. Adão deu nome a todos os animais? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Adão foi encarregado por Deus de dar nome aos animais no Jardim do Éden. Próxima pergunta. Eva foi criada a partir do pó da terra? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Eva foi criada a partir de uma costela de Adão. Próxima pergunta. A Arca da Aliança foi construída por Noé? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. A Arca da Aliança foi construída por ordem de Moisés, enquanto Noé construiu uma arca para sobreviver ao dilúvio. Próxima pergunta. Moisés viveu por 120 anos? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. A Bíblia relata que Moisés morreu aos 120 anos, mas não perdeu o vigor nem sua visão. Próxima pergunta. Jesus foi batizado no Mar da Galileia? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Próxima pergunta. A esposa de Ló foi transformada em sal porque olhou para Sodoma? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ela desobedeceu a ordem de Deus de não olhar para trás enquanto fugiam de Sodoma. Próxima pergunta. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Jesus havia profetizado que isso aconteceria antes do amanhecer. Próxima pergunta. Moisés viu a terra prometida antes de morrer? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Deus permitiu que ele visse Canaã do alto do Monte Nebo, mas ele não entrou na terra. Próxima pergunta. Sansão venceu mais filisteus em vida do que no momento de sua morte? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Ele matou mais filisteus ao derrubar o templo em sua morte do que durante sua vida inteira. Próxima pergunta. Adão e Eva tiveram apenas 2 filhos, Caim e Abel? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Eles também tiveram outros filhos, incluindo 7, conforme mencionado na Bíblia. Próxima pergunta. Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, para segui-lo. Verdadeiro ou falso?
Resposta correta é verdadeiro. Mateus abandonou seu trabalho como cobrador de impostos para seguir Jesus. Próxima pergunta. A primeira praga do Egito foi a morte dos primogênitos. Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. A primeira praga foi transformar a água do Nilo em sangue. Próxima pergunta. Moisés fugiu do Egito porque matou um egípcio. Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ele matou um egípcio que estava agredindo um hebreu e fugiu para Midian. Próxima pergunta. Sansão era um nazireu desde o nascimento? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Sua mãe recebeu instruções do anjo de Deus para que ele fosse consagrado como nazireu. Próxima pergunta. Eva foi enganada pela serpente para comer do fruto proibido? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. A serpente a convenceu de que ela seria como Deus ao comer o fruto. Próxima pergunta. Jesus realizou seu primeiro milagre ao ressuscitar Lázaro? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho durante as bodas de Caná. Próxima pergunta. Moisés foi colocado em um cesto no rio Nilo para ser salvo? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Sua mãe o colocou em um cesto para protegê-lo do decreto do faraó de matar os meninos hebreus. Próxima pergunta. Os 10 mandamentos foram dados a Israel no Monte Horebe? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. O Monte Horebe é outro nome para o Monte Sinai. Próxima pergunta. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ele ensinou que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e mente. Próxima pergunta. Sansão casou-se com Dalila? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Ele não se casou com Dalila, ela apenas o traiu entregando-o aos filisteus. Próxima pergunta. Deus enviou um arco-íris como sinal de sua aliança com Noé? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. O arco-íris foi dado como promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Próxima pergunta. Jesus orou no Getsêmani antes de ser preso? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ele orou intensamente no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão. Próxima pergunta. Moisés conduziu o povo hebreu até Canaã? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Ele os conduziu até a fronteira, mas Josué foi quem liderou o povo para dentro da terra prometida. Próxima pergunta. Adão foi criado do pó da terra? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, conforme descrito em Gênesis 2:7. Próxima pergunta. Jesus ressuscitou no terceiro dia após sua morte? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Ele ressuscitou no terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Próxima pergunta. Moisés abriu o rio Jordão para os israelitas atravessarem? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso.
Josué abriu o rio Jordão, Moisés havia aberto o Mar Vermelho. Próxima pergunta. Davi escreveu todos os salmos da Bíblia? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é falso. Embora Davi tenha escrito muitos salmos, outros autores como Asaf, os filhos de Corá e Moisés também contribuíram. Pergunta bônus. Você está seguindo o canal e curtiu o vídeo? Verdadeiro ou falso? Tomara que seja verdadeiro. Parabéns por chegar até aqui no Tempos de Orações Quiz. Como você se saiu nesse desafio? Deixe nos comentários quantas perguntas acertou e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também testem seus conhecimentos bíblicos. Continue acompanhando o nosso canal para mais quizzes, reflexões e momentos de fé. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.